E o Tribunal Superior Eleitoral mandou remover uma publicação que usava uma imagem falsa que associava o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O conteúdo foi classificado como deepfake e apresentava uma montagem como se fosse um registro real. A solicitação de retirada foi feita pelo PL e a decisão foi proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O partido alegou que havia probabilidade de 78% de a imagem ter sido gerada por inteligência artificial. O ministro afirmou que a liberdade de expressão não protege conteúdo manipulado ou fabricado como se fosse fato real e destacou o risco de desinformação eleitoral. Mendonça também registrou que o conteúdo poderia induzir o eleitor a erros sobre fatos politicamente relevantes. Piotr, vai ser bastante comum aí nessas eleições esse tipo de peça de campanha publicitária usando inteligência artificial, no caso deepfake, quando a gente usa ali um rosto, né, feito com tecnologia, né, de inteligência artificial para manipular uma informação, e o TSE vai ter de se debruçar bastante sobre esse tipo de conteúdo quando a campanha efetivamente começar, mas só em agosto, né? A gente ainda está num período de pré-campanha de aquecimento dos motores, Piotr. A questão é quem divulgou a primeira mensagem, né? Esse é o tipo de coisa. Bom, vai ser retirado, isso está muito claro, o uso de inteligência artificial para suscitar fatos que não existiram, vai ter objeção por parte da Justiça Eleitoral. E aí já há o entendimento, esse é o entendimento da justiça brasileira, isso não é liberdade de expressão, porque você está criando uma história falsa, né? Eu sou de uma época, eu trabalhei numa redação em que em períodos eleitorais tinha um fax, na época é o que se usava, você tinha um fax ali que ficava reservado para todas as comunicações da Justiça Eleitoral, você tinha um prazo muito rápido para responder. Explica o que é fax. Fax tem uma geração muito mais jovem que não conhece. Bom, você recebia informações ali, né? Um documento podia ser passado via linha telefônica e você passava de um lado e chegava no outro, um documento, exatamente, né? Não era uma ligação telefônica, era uma ligação telefônica, mas que você conseguia reproduzir também a imagem. E você tinha que ter uma resposta muito rápida, às vezes era 24 horas, não passava disso e, claro, o jurídico da emissora tinha que se manifestar para defender. Mas naquele caso, o que você tinha muito era, por exemplo, uma crítica mais dura de um colunista, ou, por exemplo, você ouvia um candidato opositor que se manifestava, ninguém passava, ninguém imaginava que haveria inteligência artificial, a capacidade de montar imagens, até que também não tinha como divulgar. Para divulgar, teria que sair publicado num jornal. Mas daí você já sabia a fonte, o jornal teria aceitado aquilo, ou divulgado num canal de televisão. No rádio, era só falar alguma coisa. Agora nós temos uma nova realidade, você consegue divulgar qualquer coisa muito rapidamente. A questão é quem tomou a decisão de divulgar uma mentira que a justiça entendeu como mentira, seja para esse ou para aquele candidato, e o quanto que isso, obviamente, tem potencial. Agora, nós tivemos em 2022, e esse é um fato importante que precisa ser levado em conta agora, que quando se tentou associar claramente o Lula a amigo de ditador, que tinha muita proximidade com a Venezuela, com o ditador venezuelano na época, que era o Maduro, isso foi entendido como fake news. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral, à época, entendeu que poderia chamar o presidente Bolsonaro de genocida. Isso faz parte do debate político. A questão é se a mesma regra vai valer para todos, se haverá exatamente essa uniformização do entendimento. Porque senão a gente corre o mesmo risco que aconteceu em 2022. E aquele risco de 2022, a gente viu exatamente a sensação do país de que não foi uma eleição como se esperava, respeitando exatamente o debate público e, claro, o que o eleitor decidiu na urna. Enfim, aquela eleição foi absoluta, para dizer o mínimo, foi tumultuada. E eu estou sendo generoso com a expressão, mas não podemos passar por uma eleição tão barulhenta como aquela. Basta ver que 2 anos depois mudou o comando da Justiça Eleitoral, as eleições municipais foram bem mais tranquilas.